Eu, há uns bons aninhos atrás aí, eu estava lendo Tudo Possível de Avivamento. Todas as histórias, todos os livros, tudo, e assistindo os vídeos e as palavras proféticas sendo liberadas sobre a nação brasileira. Stacey Campbell lá, Brasil, e eu, cara, e tantas coisas, e aí cada vez mais, e anos foram passando, eu era adolescente, eu era magro na época, pra ter ideia. Caramba, 60 anos atrás. E, cara, e aí eu tô lá queimando por isso, e daqui a pouco eu falei, Deus, mas cadê? Cadê? E aí eu lembro que eu comecei a estudar os sis da Bíblia, o si, o S-E mesmo, si. Todo si sendo uma resposta terrena para uma reação do céu. Perfeito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu virei do céu, perdoarei os pecados, sarei a tua terra. Verdade. Então eu comecei a estudar algumas coisas, aí eu lembro que eu parei no meio do meu estudo assim, e eu orei e falei assim, Deus, qual que é o si do avivamento? Boa. Tá, a gente lê, cada um foi uma história, mas qual a resposta? Existe uma resposta terrena para esse liberar do céu? Existe uma ação? Qual que é o si? Qual que é a condição para que isso aconteça? E aí o Senhor só me conduziu a Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos, e eu comecei a estudar muito, novamente, sobre. E quando eu chego no Santo dos Santos, lá eu vejo uma arca da aliança, Deus manifestando a glória dele, do propiciatório da arca. Ele manifestando a glória do propiciatório da arca, anjos esculpidos naquela tampa, joelhos dobrados, encostados, asas cruzando aqui em cima, um intervalo de joelho e asa propiciatório. Dali fluía a glória. Deus falou comigo muito claro. Quando os joelhos de vocês se unirem, meu Deus, por um único propósito eterno, meu Deus, essa glória vai fluir. Uau. E eu falei, uau, então o si é unidade. O Senhor falou, é. Aí eu tive uma depressão pós-manto. Depressão pós-manto. Então tem a pós-parto? Eu tive a pós-manto, porque eu fiquei assim, cara, qualquer outro tema seria mais fácil. Tá aí, união. Unidade, eu fiquei assim, mas unidade do quê? O tema vai ser depressão pós-manto. É. Eu falei, Deus, que mas... plano top, Jesus. Eu falei assim, mas depende Deus, de união, como tá assim? tudo errado. Eu falei, não, união. Eu falei, nossa, que tema mais batido, impossível. O senhor está falando na minha cidade tem presbiteriana e assembleia, Deus. Eles vão pro mesmo céu, mas lá eles vão ser em facção diferente. Facção no céu. Que teologia. Não, os caras, tipo assim... É outro condomínio. É outra parada, é outro rolê. Facção religiosa é pior do que facção criminosa. Exato. E aí eu falei, Deus, como é que pode? Como é que pode e tal? E aí o Senhor começou a me gerar várias coisas. Me fazer entender que essa união não era somente... Ela era muito mais geracional. Uau. O Senhor foi me conduzindo durante um tempo e foi me fazendo entender que isso era muito geracional. E aí eu fui para um estudo bem profundo da palavra sobre a unidade de gerações, e tudo que a Bíblia foi me mostrando só foi treta, só foi problema. O que a gente está chamando ultimamente de sexto ministério. Sexto ministério. Ministério da 5 ministérios a gente já conhece, o sexto é problema, treta. Só... Cada um tem sua heresia. Essa é do Bruno. Essa heresia. Essa heresia é dele. Essa heresia é nossa. É dele. E aí, não é nem nossa, é do Fábio Coelho. Joga na fonte de Fábio Coelho. Falou, só estava resolvendo as coisas do sexto ministério aqui, só problema. E o senhor foi me levando para muita coisa, assim, foi muito legal e confrontante, assim. Então eu fui vendo desde Saul com Davi, desde você pode funcionar a nova geração, só que com a minha armadura. Uau, cara. Foi tanta coisa que o Senhor foi me levando assim a ver. E se a unção é a capacitação para o cumprimento de propósito, a armadura ela era a proteção para aquele propósito. Ele está falando, eu reconheço que você é do secreto, eu reconheço que você tem algo do Senhor, eu reconheço que você já matou urso e leão em outro lugar, no secreto. Pode funcionar, só que do meu formato, não do seu. E a falsa nova geração, ela quer ir para o Facebook denunciar a liderança. Estão tocando minha subjetividade. Estão acabando comigo. Mas Davi, ele submete. Mesmo num formato que não é o dele. E aí ele pode ouvir. O menino não consegue fazer do nosso jeito. Vai lá e faz do teu. Então ele ganha autoridade para fazer o que ele foi chamado para fazer. Perfeito. Depois de ter coragem de obedecer. De fazer de um jeito que não era o dele. Perfeito. Então...
Então, o Senhor foi mostrando tantas coisas, a parábola dos trabalhadores do campo, foi vindo tantas coisas e o Senhor encerrou, porque está sendo... É extremamente profético tudo que está sendo falado aqui hoje. E a construção do Senhor em mim, nisso tudo, terminou ali a clareza veio muito forte em José, representando o filho novo do Pai, o novo de Deus. Até carrega o que os irmãos não carregam, sonhos, cores, favores, meu Deus, do Pai. E os irmãos dele querem matar ele. E um herói surge na história que é Judá. Não vamos matá-los, vamos vendê-lo. Ele poderia ser um herói se ele não se chamasse Judá, porque Judá significa louvor. E o louvor são sempre os primeiros a vender o novo de Deus. Meu Deus, cara. Forte, hein? E eles vendem o novo de Deus. O novo de Deus vai à frente, sofre pena, mas governa. E quando ele está governando, os irmãos aparecem, ele é pronto, coloca ouro, querem prender os irmãos. E ele tem uma exigência. A exigência dele é: traga o pai de vocês. Eu quero ver o pai de vocês. Ele quer reencontrar o pai. E ele pede uma garantia. Ele fala assim: como garantia, me deixe o irmão mais novo de vocês. Quem que é o novo do pai agora? Benjamim, filho da mão direita, que nasceu para agradar o pai. E ele fala: me deixe Benjamim. E aí, quando ele fala para deixar Benjamim, quem que surge na história? Judá. É o que você estava falando. O mesmo que vendeu o novo do pai lá atrás, agora ele protege. Uau. Ele entra forte, na frente de Benjamim e ele fala assim: não, por favor, fique comigo. Meu Deus, cara, forte isso. Fique comigo, mas não leve meu irmão. Nosso pai já perdeu um filho novo lá atrás. Fique comigo. A hora que eu vi isso... Meu Deus. Eu tô falando, tô arrepiando, todo aqui me controlando para não chorar. Porque, meu Deus, forte, hein? Ali o Senhor me fez ver muita coisa. Judá significa louvor. E o Senhor falou para mim assim: comece a orar. Uau. Ore, interceda. E eu comecei a orar por aqueles que perderam a voz. Meu Deus, cara. Por aqueles do louvor que venderam o novo do Pai. Meu Deus. Não foi fácil para minha humanidade, para minha justiça própria, entrar no quarto e começar a orar: Deus, restaura a canção dos lábios daquele pessoa, daquele ministro, daquele cantor, de fulano de tal, de fulano de tal. Foi muito difícil. Deus sabe como foi difícil para minha humanidade. Uau. Mas eu falei: Deus, mas eu sei que o Senhor vai fazer isso. Porque é o que acontece no fim da história. E aí, ouvir isso, José vê que o irmão que o vendeu agora está protegendo, é tão forte que ele entra para dentro do palácio e ele vem de lá chorando e ele revela quem ele é. Eu sou José, o irmão de vocês. E ele começa a chorar e ele vai na direção de um dos seus irmãos para abraçá-lo. Quem? Benjamim. E ele vem na direção de Benjamim e a Bíblia diz que o choro deles foi tão alto ao ponto do Egito ouvir. Foi. Deus falou assim: sons de lágrimas sendo ouvidos na cidade. Meu Deus. Avivamento. E eu falei: uau. E isso foi muito forte para mim, porque aquele que carregou o novo do Pai vindo na direção daquele que carrega o novo do Pai agora. Forte. A conversão do coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Agora sim, Maria Isabel. Agora sim. Uau.